Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Cosme, mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo, falando sobre os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos lá então começar? Então a ideia é uma ideia bem simples, que a gente começa abordando as razões trigonométricas no ângulo 30, 60 e 45, como eu falei para vocês, tá? E considerando a partir de duas figuras, no caso um quadrado, que eu vou chamar de quadrado ABCD, e um triângulo equilátero, que eu vou chamar de um triângulo ABC. A seguir temos, começando no caso com retângulo, um quadrado no caso, né? Então você observa esse quadrado aqui, você vai ver o quadrado A, B, C, D. Aí eu traço a diagonal AC. Traçando a diagonal AC, eu divido esse quadrado em dois triângulos, no caso, dois triângulos isósceles. Onde é fácil você, pelo teorema de Pitágoras, se você tem um quadrado de medida de lado A, é fácil você perceber e calcular o valor desta diagonal. Nesse caso, se eu for calcular o teorema de Pitágoras, ficaria que a minha diagonal do quadrado vai ser a raiz de 2. Logo, a medida do lado do quadrado é a, né? A medida da diagonal desse mesmo quadrado, ABCD, é a raiz de 2. Então, tranquilamente, você consegue calcular essa relação, sendo a medida do lado igual a A, logo, aplicando o teorema de Pitágoras, a medida da diagonal desse quadrado igual a raiz de 2. Ok? Feito isso, passamos então para o próximo. No caso aqui do triângulo equilátero. Da mesma forma que eu falei para vocês. Se eu tenho um triângulo equilátero, ele está dizendo para mim o quê? Que todos os lados têm a mesma medida. Aí eu traço a altura relativa a um dos lados, no caso, relativa ao lado AB. Quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, além de ser altura, ele é mediana, porque ele vai dividir o lado oposto ao vértice ou ao ângulo em dois segmentos de mesma medida. Se o segmento AB todo tem medida igual a A, né, se eu divido ao meio, ou seja, coloco o ponto H, que é o ponto médio será o ponto médio entre o segmento AB, eu tenho então que AH, né, vai ser A sobre 2 e HB também vai ser A sobre 2. Logo, eu tenho o seguinte, né, a medida do lado do triângulo equilátero é A, fica muito fácil para eu calcular essa altura, que também é mediana, e é bissetriz, ela vai dividir o ângulo, no caso aqui o ângulo C, em dois ângulos de mesma medida. Aí eu faço o seguinte, gente, eu vou pegar e chamar a atenção para vocês o seguinte, desse triângulo aqui, ó, este triângulo, no caso, o triângulo BCH, esse triângulo é um triângulo equilátero. Equilátero, desculpa, um triângulo retângulo. Se ele é retângulo, eu posso calcular esse cateto aqui, porque esse cateto aqui eu calculei como? Sendo a metade do lado AB, então A sobre 2. O lado que vai ser BC, que vai ser a nossa hipotenusa, ele já dá, porque é a medida do lado do triângulo equilátero, certo? Então, nesse caso, basta só eu calcularia no caso, né, esse segmento, que vai ser CH. E CH, aplicando o teorema de Pitágoras, fica tranquilo de ser, a gente vai chegar e concluir que a raiz de 3 sobre 2 é a medida desse cateto, ou melhor, a altura do triângulo equilátero, como vocês já viram antes. Gente, são coisas que você tem que saber. Por exemplo, que a diagonal de um quadrado vai ser lado raiz de 2. Se o lado vale a diagonal vale a raiz de 2. A altura de um triângulo equilátero, ela vai ser dada o quê? Se o lado é a altura vai ser a raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho mania de brincar com o pessoal sempre, isso está na Bíblia, está lá escrito lá no Alcorão, está escrito na Torá,
né? Claro que é brincadeira isso, né? Porque, né, a gente vai ser cobrado disso. Essa relação você tem a obrigação de saber, tá certo? Ok? Então, no triângulo equilátero, dividir em dois, gerei dois triângulos retângulos. Eu tenho, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é igual a A, o lado oposto ao ângulo de 30 graus, A sobre 2, o lado oposto, que vai ser a altura do triângulo equilátero, A raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, eu tenho que saber disso? Sim, tem. Tá? Então, vocês já viram isso antes, a relação métrica, né, no triângulo retângulo. Você vai se ver fácil que aplicando o teorema de Pitágoras é fácil achar esse valor, ok? Próximo. As medidas, né? As medidas das diagonais de um quadrado, né, e das alturas de um triângulo equilátero podem ser determinadas pelo teorema de Pitágoras, como eu havia falado com vocês agora há pouquinho, certo? Vamos lá. Vou tentar fazer aqui, né, baseado com essa relação que nós acabamos de ver, o que? O seno, o cosseno e a tangente, né, do ângulo de 30, 60, 30, 45 e 60, ok? Vamos lá. Começando pelo ângulo de 30 graus. Vou calcular o seno, cosseno e a tangente desses ângulos, ok? Então, observa aqui. Eu tenho o triângulo ABC e eu digo que esse triângulo é o mesmo triângulo que a gente viu lá na página anterior, né, no slide anterior. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Logo, os lados têm medida, todos eles têm medida A. Aqui, como eu falei, chamei a atenção, ele está sendo dividido em dois segmentos de mesma medida, o segmento AB, o lado AB, que tem medida A sobre 2 e A sobre 2. AH tem medida A sobre 2, HB tem medida IA sobre 2. E a altura desse triângulo equilátero vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Ok? Ao que eu fiz? Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Eu peguei este triângulo aqui e chamei a atenção, ou evidenciei, só a metade dele. A metade dele é um triângulo retângulo. Então eu tenho um triângulo ACH, certo? Onde a medida de AC vale a medida de AH vale A sobre 2 e a medida de CH vale A sobre 2, a raiz de 3 sobre 2. Ah, mas qual é a importância disso? É isso aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 30 graus nesse triângulo retângulo, tenho um ângulo de 60 graus e tenho um ângulo reto, que no caso é exatamente no vértice H, ok? Beleza, olha só, dando continuidade. Né? É uma coisa interessante você perceber o seguinte, toda vez que você tiver um triângulo 30, 60, 90, um triângulo retângulo no caso, né, a medida da hipotenusa, né, vai ser o quê? O dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Né? E no caso, o lado do cateto oposto ao ângulo de 60 vai ser A raiz de 3 sobre 2. Ah, mas não é isso que eu quero. Eu quero o quê? Seno, cosseno e tangente desse ângulo. Então vamos fazer o seguinte. O que é seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de quem? Seno de 30 graus. Nesse caso aqui, eu tenho o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Nesse caso, vai ser, nesse caso aqui, vai ser A sobre 2. Ele está aqui. Cateto oposto é seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. E no caso, a hipotenusa, nesse caso, é o maior lado desse triângulo retângulo, que vale A. Então, seno de 30 graus, A sobre 2, sobre A. O que eu faço isso aqui? Vai ficar bem simples, né? O que eu faço? É uma fração dividindo outra fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A primeira fração é A sobre 2. Repito a primeira, A sobre 2, vezes o inverso de A, 1 sobre A. Simplifico A com A, então ficaria 1 vezes 1, 2 vezes 1. Então, o seno do ângulo de 30 graus, ele vai ser igual a 1 sobre 2, ok? Então, seno de 30 é igual a meio. Ah, mas vamos aproveitar aqui, eu quero calcular também o cosseno. Mas qual é a definição de cosseno? A definição de cosseno é cateto oposto. Não, não é. Cateto oposto é o seno. Tá?
cateto adjacente. Então, cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, que nesse caso é a altura do triângulo equilátero, que nesse caso quem é? A raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa, que nesse caso é o A. Ok? Então, cosseno de 30, A raiz de 3 sobre 2, sobre A. Da mesma forma que nós fizemos no anterior, o que eu vou fazer? Né? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira fração é A raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó, vezes o inverso de A. O inverso de A é 1 sobre A. Simplifico esse A com esse A, vai sobrar para mim raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, nesse caso, concluímos então que o cosseno do ângulo de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2, com apoio, né, desse triângulo retângulo. Fica faltando só o que agora? Fica faltando calcular a tangente do ângulo de 30 graus. Tá, mas como é que eu faço para calcular a tangente? Tangente, o que é mesmo? É cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus, nesse caso, é A sobre 2. Está aqui, ó. Tangente de 30, A sobre 2. E sobre o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, porque isso aqui, ó, AC, é a hipotenusa. Esse cateto CH é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Quando eu digo adjacente, que ele está formando o ângulo, certo? Ok, nesse caso, então. Então, ficaria A sobre 2 sobre A raiz de 3 sobre 2. Ah, então ficou isso. Então, uma fração dividindo outra fração. Como é que eu faço? Repito a primeira, A sobre 2, vezes o inverso de A raiz de 3 sobre 2, que vai ser 2 sobre A raiz de 3. Simplificando o A com A, o 2 com 2, fica lá, sobra para a gente o quê? 1 sobre, né, raiz de 3. Está aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Ok? Só que nesse caso, eu tenho um número irracional no denominador, que é o nosso raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Então, nesse caso, qual é a técnica que eu vou usar? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então, ficaria 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Logo, a minha tangente do ângulo de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3, ok? Pronto. Nesse caso aqui, vamos partir agora para um ângulo de 45 graus. Só que no ângulo de 45 graus, a gente vai usar o auxílio, né, do quadrado ao invés do triângulo, certo? Triângulo equilátero. Agora eu tenho o quadrado A, B, C e D. O que eu fiz aqui? Diagonal do quadrado, a diagonal AC, dividindo em dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo ACD. Eu vou levar em consideração apenas o triângulo ABC. Nesse caso, eu tenho medida dos lados A e A. E a diagonal, que no caso que é a diagonal do quadrado, passa a ser a nossa hipotenusa, né? Nesse caso, a diagonal vai ser o quê? A raiz de 2, que é a nossa hipotenusa do triângulo ABC. Então, vamos lá. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou calcular o seno do ângulo de 45 graus. Tanto faz, o que você viu quando eu fiz a diagonal, eu dividi em dois ângulos de 45, tanto em A como em C. Então, eu tenho aqui o ângulo de 45. Ângulo oposto ao ângulo de 45, nesse caso vai ser quem? O lado oposto, eu tenho que é o A. Então, seno. O que é o seno? Cateto oposto, que é A sobre a hipotenusa A raiz de 2. Certo? Vou simplificar. Simplifiquei, vai dar 1 sobre raiz de 2. Então, ficou o quê? 1 sobre raiz de 2. Ah, mas só que eu não vou deixar dessa forma, porque meu número aqui, meu denominador, é um número irracional. O que eu faço? Eu vou racionalizá-lo. Como? Multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, ficaria 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ok? Vamos lá para o cosseno agora? Para eu calcular o cosseno, o que eu faço?
é cateto adjacente, é o cateto que forma o ângulo, né, de 45, que o outro lado é a hipotenusa. Então, cateto adjacente, nesse caso, o cateto adjacente é o cateto AB, que tem medida A, sobre a hipotenusa, que é A raiz de 2. Né? Cosseno de 45, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha só como ficou igual. A sobre A raiz de 2. A sobre A raiz de 2. Então a ideia é a mesma. Né? Simplifico A com A, sobra o quê? 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar. 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, né? Vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Então você percebe, o seno e o cosseno de 45, eles têm a mesma medida, que é a raiz de 2 sobre 2. Fica faltando o que agora? Calcular, nesse caso, a tangente. Tangente de 45 é cateto oposto, que é A, sobre cateto adjacente, que também é A. Tangente de 45 vai ser igual a, bem simples, dessa forma, ok? Perceberam? Tranquilo, não? Bem simples e bem tranquilo, ok? Beleza. Próxima, que vai ser o nosso cálculo do ângulo de 60 graus. Seno, cosseno e cotangente do ângulo de 60 graus. Certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar de novo o triângulo equilátero. Triângulo ABC e vou levar em consideração apenas metade. Quando eu traço a altura, eu faço isso aqui, né? Ficaria o triângulo ACH. Levando em consideração seno, cosseno e tangente, eu tenho o seguinte: seno de 60, aqui embaixo, ângulo de 60, cateto oposto, A raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que nesse caso é A. Então, seno de 60 vai ser A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Repito a primeira, multiplico para a inversa da segunda. A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A. Simplifico A com A. 1 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 1. 1 raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Sobre 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Próximo, nesse caso, cosseno de 60. O cosseno de 60 graus, nesse caso, A sobre 2 sobre A. Ou seja, cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. A sobre 2 sobre A. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso vai me dar, simplificando, 1 sobre 2. Ou seja, cosseno de 60 é igual a meio. E por último, o que eu tenho? Eu tenho a tangente de 60 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como já vimos, cateto oposto do ângulo de 60 graus neste triângulo é A raiz de 3 sobre 2, A sobre 2. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, simplifico A com A. Raiz de 2, raiz de 3 não dá para simplificar, mas o 2 dá. Então sobra apenas o quê? O raiz de 3. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Ok? Próximo. Nesse caso, o que você vai ter agora? Os exemplos que estão no livro de vocês, tá certo? Então, o primeiro exemplo que eu peguei é o primeiro exemplo do livro. Vamos determinar o valor de x no triângulo retângulo ABC. Ok? Peguei o triângulo ABC, ABC. Eu tenho aqui a medida do ângulo B, igual a 30 graus. O cateto oposto ao ângulo B, nesse caso, aqui o cateto adjacente é AB, o cateto oposto seria AC, que tem medida igual a x. E eu tenho a hipotenusa, que é a hipotenusa BC, ele dá o valor dessa hipotenusa. Nesse caso, para eu determinar o valor de x, o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Qual a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? Nesse caso, é o seno. Então, temos que seno de 30 graus é igual a A sobre B. AC sobre BC. Logo, o que eu tenho? Que seno de 30
vai ser igual a x, cateto oposto, AC, sobre a hipotenusa, que é 26. Só que eu tenho o seguinte, que, né, montando, melhorando aqui essa equação, eu passo 26 para cá, multiplicando, ficaria x igual a 26 vezes seno de 30. Mas seno de 30 ele vale quanto? Vou ver aqui, eu montei uma tabelinha para vocês. Gente, tem até musiquinha que o pessoal faz, de chegar e dizer assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividido todo mundo por 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de todo mundo. Aí eu tenho seno, cosseno e tangente. Né? Só que eu prefiro fazer assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tiro a raiz quadrada de todos. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz de 3, raiz de 2 sobre 1. Divido tudo por 2. Então ficaria seno de 30 igual a meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 igual a meio. Você vê a coincidência? Seno de 30 igual ao cosseno de 60. Cosseno de 30 é igual a seno de 60. E cosseno de 45 é igual a cosseno de 45. É uma regrinha que provavelmente mais tarde a gente vai chamar mais atenção. Né? E a tangente vai ser a divisão de seno pelo cosseno, que vai gerar esses valores. Então eu tenho aqui a seguinte coisa, que x vai ser igual a 26 vezes meio, ou seja, a metade de 26 que vai ser igual a 13. Então, o valor de x, nesse caso, é igual a meio. Então, portanto, o valor de x é 13. Ok? Próximo exemplo. Dado o triângulo ABC, determine o valor de y. Então, eu tenho aqui ó, o triângulo ABC, e ele pede para você determinar o valor de y. Nesse caso aqui, o que, que você tem? Eu tenho o ângulo B, que vale 60 graus, tenho o cateto adjacente ao ângulo B e a hipotenusa, que vale 37. O cateto adjacente vale y, que ele está querendo saber. Né? O ângulo B, formado pela hipotenusa, e o cateto adjacente, que é 60 graus. Ok? Temos que cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, AB, sobre a hipotenusa, BC. Vamos lá, continuando então. Né? Cosseno de 60 vai ser igual a y, que é o valor de AB, e BC, que é a hipotenusa, vale 37. Vamos lá. Montar a equação, passo 37 para lá multiplicando, y vai ser igual a 37 vezes cosseno de 60. Vamos lá de novo na tabelinha. Cosseno de 60, aqui ó, 60 graus, cosseno é meio. O que, que eu faço? Substituo. Né? Y vai ser igual a 37 vezes meio, no lugar do cosseno de 60 eu coloco meio. 37 vezes meio, ou seja, a metade de 37 vai dar 18,5. Logo, o ângulo, ou seja, o valor de x, valor de y no caso, vai ser igual a 18,5. Ok? Essa tabelinha você tem que memorizar, tá, gente? Se você preferir falar decorar, é importante que você memorize isso, que você saiba de cabeça os ângulos, o seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. É importante que você memorize isso, ok? Agora, próximo. Esse exercício aqui, o próximo exemplo, também é bem tranquilo, né? Ele dá para você o quê? Sabendo que, ou sendo, AB igual a 12, a medida do ângulo vale 45, o triângulo ABC é retângulo em A. Gente, se ele é retângulo em A, esse triângulo obrigatoriamente ele vai ser isósceles, porque se esse ângulo aqui vale 45, este ângulo aqui também vai valer 45 graus. Logo, esse triângulo é um triângulo isósceles. E se ele é isósceles, esse cateto teria o mesmo valor desse cateto. Então, se aqui AB vale 12, AC também valeria 12. Ah, mas só que eu quero usar a regrinha, a razão trigonométrica. Como que eu vou fazer? Desta forma. Temos que tangente de 45, sai na tangente que o pessoal fala, Ele vai ser igual a A sobre B.
ok? Daí, o que você vai ter? O seguinte, tangente de 45 vai ser igual a AC, que ele está querendo calcular, onde a tangente sobre a B. Tangente de 45 é AB vale 12. Vamos lá, substituir. Qual o valor da AC? Passei o 12 para cá multiplicando, né? Então ficaria AC igual a 12, tangente de 45. Nós já vimos aqui na tabelinha que a tangente do ângulo 45 graus vale 1. Ou seja, AC igual a 12 vezes tangente de 45. Ok? Logo, AC vai ser igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. Logo, portanto, a medida do segmento AC vale, do triângulo retângulo, que é isósceles, vale 12. Ok? Exemplos legal, bastante útil, né? Vamos lá para os exercícios. A gente vai fazer só alguns. Não vai fazer muitos, porque para a aula não ficar muito extenso, certo? No primeiro exercício, que é um exercício bem legal, ele dá assim, calcule o valor de x e y no triângulo retângulo. Então ele dá para a gente, na letra A, um triângulo retângulo, onde ele fornece um ângulo de 45 graus, o cateto oposto ao esse ângulo de 45 graus vale x, o cateto adjacente vale 20 e a hipotenusa vale y. Então eu quero calcular x e y. Logo, né, vamos começar pelo y. No caso aqui, é cateto adjacente, né, e hipotenusa. Eu vou usar isso aqui. Por que eu vou calcular o y utilizando o cateto adjacente? Porque é o único valor numérico que eu tenho. Eu vou calcular essa incógnita, que nesse caso é a nossa hipotenusa do triângulo. Qual a relação que tem, ou qual a relação, razão trigonométrica que tem cateto adjacente e hipotenusa? É o nosso cosseno. Vou ter a tabelinha aqui só para você ter a noção. Então, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45, né, 20 sobre y. Cosseno de 45, nesse caso, ele vai ser igual a quanto? Y, passo o y para cá, passo o cosseno para cá, dividindo. Então, ficaria y igual a 20 sobre cosseno de 45. Y vai ser igual a 20 sobre raiz de 2 sobre 2. Como a gente fez aquela vez, o que eu faço? Como é uma divisão de duas frações, repito a primeira, então fica y é igual, ou simplifico direto, né, pelo jeito que eu fiz aqui, eu simplifico e obtenho, nesse caso, o valor de, simplificando, fazendo essa simplificação, repete a primeira, multiplica pelo inverso de 1, depois racionaliza para economizar espaço, eu achei que y é igual a 20 raiz de 2, ok? Esse é o valor de y. Eu posso pensar também da seguinte maneira, isso aqui não é metade. Não, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo isósceles, esse ângulo é 45, 45, é a metade, essa diagonal, é o lado do quadrado. Isso aqui, essa hipotenusa é a diagonal, na realidade, de quem? Do quadrado. E a diagonal do quadrado é o quê? Lado vezes raiz de 2. Posso fazer assim também, mas aplicando ali a razão trigonométrica, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Agora, para eu calcular o valor de x, posso fazer assim, o triângulo é isósceles, aqui vai ser igual a 20, olha só que tranquilo. Mas eu quero aplicar a razão trigonométrica. Cateto oposto, que nesse caso é x, sobre a hipotenusa, ou cateto adjacente, fiz pela tangente. Tangente de x, x sobre 20. Tangente de 45 é igual a 1. Então ficaria 1, ou fazendo a manobra aqui, a gente vai ter x igual a 20 vezes tangente de 45. Eu tenho então que tangente x vai ser igual a 20 vezes tangente de 45 é 1. Então tiro a tangente de 45 no lugar, coloco 1. X vai ser igual a 20. Logo, e portanto, temos nossos valores. Ok? Letra B. Letra B, eu tenho um triângulo aqui. De novo, eu tenho um triângulo retângulo. Não pediu para fazer isso? Calcule o valor de x e y no triângulo retângulo. Observa que o valor de x é um cateto, o valor de y é outro cateto. Ele fornece este ângulo e ele dá para a gente, como medida, da hipotenusa igual a 100. Gente, posso começar de qualquer dos valores. Vou começar pelo seno, para calcular o valor de x primeiro.
lado oposto ao ângulo de 60 graus, cateto oposto nesse caso. Cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Então, o único valor numérico que eu tenho a princípio. Cateto oposto, quero calcular, a hipotenusa vale 100. Então, eu vou usar o seno. Pego a tabelinha aqui, ó. Seno de 60. Seno de 60 é igual a cateto oposto, que vale x, cateto a hipotenusa, que nesse caso vale 100. Seno de 60, nós já vimos aqui, ó, seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Substitui, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre 100. Na lei da proporção, eu simplesmente calculo, passo 2 para lá multiplicando, né? Passo o 100 para cá multiplicando, ficaria x igual a 100 raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar? Dá. Então, simplifico 100 com 2, eu obtenho x igual a raiz de 50 raiz de 3. Ok? Próximo. Tá? Eu tenho agora aqui ó, o cateto adjacente tem hipotenusa. Eu poderia ter calculado utilizando a tangente? Poderia, sem problema. Lembrando que cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é igual a y e a hipotenusa é 100. Então, eu tenho aqui cosseno de 60, y sobre 100. O que eu faço? Eu vou substituir. No lugar do cosseno de 60, igual eu coloco meio, que está aqui, ó, cosseno de 60 graus. Meio. Tiro o cosseno de 60, coloco meio. Então, fica 1 para 2, y está para 100. Faço a nossa manobra algébrica, vai ficar y igual a 100 vezes meio. Ou melhor, y igual a 50 graus. Lembrando, gente, esse triângulo é um triângulo do caso 30, 60 e 90. A hipotenusa é como se fosse ao lado do triângulo equilátero. Isso aqui é a metade do lado do triângulo equilátero. Aqui, ó, deu o quê? Se o lado vale 100, o lado oposto ao ângulo de 30 vale 50. E a altura do triângulo equilátero vai ser o quê? O lado, que é 100 raiz de 3 sobre 2. Então, o lado é 50, vai ser, no caso, aquele valor x vai ser 50 raiz de 3, ok? Próximo. Mais um exercício, letra C. Eu tenho, de novo aqui, um triângulo retângulo. O ângulo formado pelo cateto e a hipotenusa vale 100. Medida, ele fornece para a gente que a medida do cateto oposto vale 2. Ele quer calcular a hipotenusa e o cateto adjacente. Vou partir para cima, vou fazer isso aqui. Ó. Tabelinha, só para você ter como você olhar mais tarde. Você tem aqui ó, seno de 30 graus. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Com isso, me dá a possibilidade de calcular quem? O valor de x. Seno de 30 vale meio. Se seno de 30 vale meio, então ficaria meio é igual a 2 sobre x. Faço o cruz-credo. Tenho então que x vai ser igual a 2 vezes 2. X é igual a 4. Ok? Agora, calculando o valor de y, cateto adjacente e, nesse caso, a hipotenusa, que vale x. Cateto cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa, que vale x. Substitui. Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, que está aqui, ó, cosseno de 30. Cosseno, 30 graus. Vai ser essa medida. Então, nesse caso, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 4. O valor de x é 4. Faço para o cruz-credo. Eu tenho, então, que y vai ser igual a raiz de 3, 4 raiz de 3 sobre 2. Simplifico. Eu obtenho que o valor de y vai ser igual a 2 raiz de 3. Ok? Gente, por hoje, basicamente é só. Eu deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras e os meus bons sentimentos são todos para vocês. Não esqueçam de acessar o fórum, postar as dúvidas e de realizar as atividades propostas. Gente, valeu. Fui. Obrigado.